paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para iniciar um novo módulo da nossa disciplina do nosso curso básico em Teologia Online, a disciplina de Evangelismo e Discipulado. Hoje nós vamos fazer uma apresentação, mais uma vez, de toda a disciplina e uma introdução a Evangelismo e Discipulado. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa apresentação está aqui diante de nós, que nós vamos adotar mais uma vez o portfólio de aulas e atividades, onde os irmãos vão fazer um resumo de cada aula que nós vamos ter. E aí vocês vão colocar lá registro de aula, componente curricular, evangelismo discipulado, a data da onde se inicia a primeira aula, qual foi dia 14 de janeiro de 2023, professor Humberto Carlos, o tema da aula, apresentação do conteúdo didático. E aí vocês botam lá um resumo do que vocês entenderam de toda a aula. A segunda forma da gente conseguir nota vai ser através da interação na aula, uma participação, uma comunicação e uma contribuição construtiva, pois eu acredito que a aula ela não é um monólogo, a aula ela é um diálogo, onde o professor aprende com o aluno e o aluno também aprende com o professor. A outra forma vai ser a presença das aulas ao vivo e o acompanhamento justamente das aulas gravadas. E a outra forma que nós vamos ter é um questionário que a gente vai estar aí apresentando, tá bom? É interessante a gente observar que a teologia divide-se em 5 áreas ou 5 ramos principais, que a gente chama de tipos de teologia. Ela está abrangente a teologia bíblica, exegética, histórica, sistemática e teologia aplicada ou prática. Quando a gente fala dessas distinções ou tipos de teologia, a teologia bíblica é onde a gente estuda a teologia do Antigo e do Novo Testamento, onde a gente se estuda os livros, né, o Pentateuco, depois os livros históricos, os livros proféticos, onde a gente estuda os evangelhos. Dentro da teologia exegética, a gente estuda exegese, hermenêutica e as línguas originais, que é hebraico e grego. Dentro da teologia histórica, onde a gente vai analisar o desenvolvimento da teologia ao longo da história, onde a gente estuda a história da igreja, heresiologia, a gente estuda acerca da reforma protestante, da teologia contemporânea. Então, são algo relacionado à teologia histórica. Dentro da teologia sistemática, a gente estuda as principais doutrinas, e é onde a gente aprendeu bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, tudo isso nós estudamos. E dentro da teologia prática, que vamos dizer que é a parte mais prática da teologia, nós temos aconselhamento pastoral, teologia pastoral, família cristã, liturgia e culto cristão, evangelismo e discipulado e homilética. Pois bem, a disciplina qual nós vamos estudar, evangelismo e discipulado, está dentro do ramo da teologia prática ou aplicada, tá bom? É interessante a gente observar que a Bíblia como base do evangelho e da missão. Dentro do aspecto teológico do evangelho e da missão, a teologia sistemática, que é considerada a organizadora do pensamento teológico através do século, em seu eixo teológico, ela se firmou aí em algumas doutrinas e não está o evangelismo discipulado. Então, não se sabe o porquê o evangelismo discipulado não entrou, mas é interessante a gente estudar evangelismo discipulado, pois fala da parte prática do evangelho, da parte prática da teologia. Pois bem, então nós temos como objetivo, né,
nessa disciplina é mostrar o aspecto teológico do evangelismo, do discipulado, da missão, e também de mostrar da importância que tem a teologia dentro do aspecto de evangelismo e discipulado. Então a gente vai observar que a teologia sem o evangelismo e discipulado é uma reflexão estéril, ou seja, é uma teologia que não vai ter um desenvolvimento, é uma teologia que não vai ter um crescimento. Após a gente defende que o evangelho e o discipulado estão conectados, a teologia e o evangelismo devem estar conectados. Então a gente chama que o evangelho e o discipulado que não seja teológico, ele é imaturo. Então é preciso urgentemente desfazer esse divórcio de teologia separado do evangelismo e discipulado, ou da missão. A gente pode dizer que está conectado. Se a gente observar a teologia sistemática, que vai falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre as últimas coisas, está tudo conectado também à missão, pois existe uma missão de Deus para um homem, existe uma missão de Deus para a pessoa bendita do Jesus Cristo, existe uma missão de Deus para o Espírito Santo. Então está tudo conectado. Infelizmente, com o decorrer da história da teologia, se separou. Então a nossa aula, a nossa disciplina, eu vou estar sempre conectando a teologia ao evangelismo discipulado, e o evangelismo discipulado conectando a teologia. Então ambos estão bem conectados. Então é um assunto muito importante que deve ocupar o pensamento de cada cristão, é o evangelismo. E o mesmo não vai surgir por causa de uma preocupação relacionada a problemas. Pelo contrário, o tema evangelismo e discipulado tem como objetivo de mostrar essa marcha do cristianismo em todo o mundo. Nós não vamos estudar evangelismo e discipulado como um problema, mas como a solução de problemas. Na verdade, o evangelismo e discipulado é a marcha da igreja para resolver os problemas morais e espirituais do mundo. Então é através dessa marcha do cristianismo que nós vamos conquistar e desenvolver mais o evangelho. Então o evangelismo e discipulado nós não vamos estudar como um problema, mas sim como a solução do problema. Então evangelizar é a missão, vamos dizer assim, mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la e nem substituir. É interessante a gente observar que, como igreja, e o homem em si, ele tem como sua principal função de se conectar de novo a Deus, se reconciliar com Deus. Então existe essa necessidade do homem se regenerar, de adorar ao Criador e também de fazer a missão do evangelismo e do discipulado. Então, se não levarmos o evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como os discípulos do Senhor Jesus. Então, desde o início do seu ministério, o Senhor Jesus sempre teve como missão ganhar vidas, discipular vidas, proclamar o Evangelho. Então, dentro dessa disciplina, queremos ler aqui Marcos, o capítulo 16. Nós vamos ler aqui o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então daí a gente observa uma necessidade de estar pregando. Então Jesus deixa
essa missão, essa tarefa, que é conhecido como a grande comissão da igreja, que é pregar o evangelho, tá bom? Então, essa disciplina tem como proposta apresentar um evangelismo dinâmico, empolgante, conscientizando e enraizando no coração de cada cristão esta nobre e desafiadora missão. Então a gente pretende nessa disciplina de evangelismo e discipulado é fazer com que seja uma disciplina, aulas dinâmicas, empolgantes e que leve a cada um dos alunos e também a nós que estamos aqui ensinando a palavra de Deus a cada vez mais a colocar em prática essa disciplina, tá bom? Tá dentro da teologia prática e aplicada. Então nós vamos aprender para colocar em prática, tá bom? Então é interessante a gente observar que dentro da disciplina nós precisamos definir alguns termos. E que termos são esses? A gente precisa diferenciar o que é evangelho, evangelismo e evangelização ou evangelizar. Então são termos diferentes a qual nós vamos aprender. Evangelho. O que é evangelho? O termo evangelho vem do grego angelion. Quer dizer boa. Angelion vem de angelia ou angelia, que significa mensagem, novas ou notícias. Então podemos afirmar e definir a palavra evangelho como boas novas ou boas notícias. Então era usado genericamente para relatar boas notícias a alguém, foi usado pelo Senhor Jesus, depois foi adotado pelos apóstolos, que relataram em seus evangelhos a vida de Jesus como cumprimento das profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento. Ou seja, quando a gente fala de evangelho, a gente está falando no evangelho numa perspectiva de boa notícia, uma boa mensagem. E a gente vai ver que o evangelho de Cristo, né, que é esta boa notícia, que essa boa notícia é Jesus. A gente vai ver que evangelho também está conectado aos livros que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram acerca da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento, sua obra, todo o seu ministério e também ali a sua morte, sua ascensão e também as suas promessas. Então tudo isso está dentro do evangelho. Então o evangelho é nada mais, nada menos do que apresentar essas boas notícias. E essa boa notícia é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que oferece a salvação para o pecador e que veio restaurar a humanidade, a sua relação com Deus. Então, desde a queda do homem no jardim do Éden, há uma boa notícia da parte de Deus que ele anunciou ao homem. É um plano de resgate que está estabelecido desde o princípio e foi revelado à humanidade. Então, se nós observarmos em Gênesis, quero ler aqui com vocês, capítulo 3, a partir do versículo 15, vai dizer assim a palavra de Deus: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Multiplicarei, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele o dominará. Então, quando nós observarmos aqui, na queda do homem, quando a gente fala homem, Adão, aqui vamos falar da queda da humanidade. Aqui está na queda de Adão e Eva e toda a humanidade, ou seja, toda a raça humana. Então, desde a queda do homem, Deus ofereceu
Deus já ofereceu uma boa notícia. Perceba que a notícia de Deus foi: olha, vai haver punição para a serpente, vai haver punição para o homem e vai haver punição para a mulher. Então, essa notícia vai ter punição, entretanto, vai haver também uma restauração. E essa restauração é justamente isso, é que o Evangelho não é apenas mostrar a condição de queda do homem, mas também é de mostrar que há um escape, uma restauração para o homem que caiu. Então isso é Evangelho, anunciar uma boa notícia. Primeiro, propor para esse homem, conscientizar desse homem da sua queda, que esse homem está numa situação que precisa de ajuda, e a esta ajuda se chama o Evangelho, que é esta boa notícia, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, desde o início, vai falar que a mulher vai ter um fruto, e esse fruto que a serpente vai ferir o seu calcanhar, mas o fruto da mulher, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente. Então, a gente já tem aqui algo apontando para o Evangelho. Então, a gente percebe que desde o Gênesis, antes mesmo da fecundação da humanidade, Deus sempre teve o seu plano de resgate para o homem. Então, o Evangelho é muito mais do que a gente pensa. Então, vamos recapitular. Evangelho é uma boa mensagem, uma notícia boa da parte de Deus para a humanidade. E agora, o que é evangelismo? Quando a gente fala de evangelismo, evangelismo é a doutrina da igreja que prega o evangelho. É a instrução de pessoas acerca dos métodos, das estratégias, dos princípios que serão executados na evangelização. Eu escutei uma frase que diz assim: evangelismo não é teoria, evangelismo é aprendizado. Então, o objetivo do evangelismo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, de acordo com as narrativas e proposições do Antigo e do Novo Testamento. Então, se você observar Gênesis capítulo 12, do 1 ao 2, Deus vai dizer assim para Abraão: sai para uma terra que eu vou te mostrar, e ali serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás abençoado. Então, evangelismo é quando a gente sai da zona de conforto para se propor ao que Deus quer, e ali a gente é instruído por Deus, é preparado por Deus para uma grande missão. Então, podemos dizer que evangelismo é um aprendizado em que o ser humano tem acerca do Evangelho. Ou seja, é quando a gente sai da nossa zona de conforto, é quando a gente sai do nosso comodismo, daquilo que a gente tem como lazer, vamos dizer assim, aquilo que a gente tem como que não deixa a gente paralisado. Então, o evangelismo desde Adão sai para uma terra. Em Mateus capítulo 28, 19, em Marcos diz assim: ide. Em Atos 1:8 diz assim: testemunhai, né? Sejais minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Então, é sempre de sair da zona de conforto. Então, quando a gente fala de evangelismo, é de a gente sair da zona de conforto, ser preparado por Deus para executar uma grande obra. Então, podemos resumir isso: todos precisam saber e você precisa falar. Então, costumo dizer que o evangelismo é a gente ser instruído por Deus, sair da nossa zona de conforto para atender o que Deus quer para a nossa vida. Então, isso é que é o evangelismo, é a gente conhecer o evangelho e agora a gente sair para colocar em prática este evangelho e executar a evangelização.
E o que seria a evangelização? A evangelização, ou evangelizar, é a ação. Veja, evangelismo, quando a gente fala de ismo, a gente fala de teoria, de tendência, de doutrina. Então, evangelismo está ligado àquilo que a gente adquire e que a gente sai para colocar em prática. É um aprendizado. Mas quando a gente fala de evangelização, é agora a gente colocar em prática o evangelho e o evangelismo. Evangelizar a ação. É quando a gente agora vai colocar em prática. E essa colocar em prática pode ser uma evangelização pessoal, coletiva, pode ser local e pode ser até os confins da terra. É quando a gente começa a cumprir plenamente o mandato que o Senhor Jesus nos delegou aos perdidos e pecadores. Então, a gente recebe o evangelho, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente aprende, a gente está adquirindo as estratégias para que a gente agora venha colocar em ação esse evangelho. Aí vem a evangelização, que podemos dizer assim, que não é um trabalho opcional, mas é uma obrigação. Está escrito lá em 1 Coríntios 9,16, que diz assim: porque se anuncio, não tenho do que me gloriar. Se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, anunciar o evangelho, a evangelização, podemos dizer sim que é uma obrigação de todos a qual foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. É o evangelismo em ação. É agora a gente colocar em prática, é a gente sair e colocar em prática tudo quanto a gente aprendeu, tá bom? Então, o evangelho é essa boa notícia. O evangelismo é quando a gente aprende, é quando a gente está proposto a aprender de Deus, de sua palavra, de suas estratégias, de suas missões, de sua missão, e a gente sai agora para colocar em prática. Então, dentro da evangelização, a gente pode ter algumas motivações erradas na evangelização. Um renomado missiólogo holandês, Johannes Verquio, ele nos alerta que nem tudo que a igreja faz tem uma intenção missional. Ele vai dizer que é possível realizar a obra de Deus com intenções impuras ou maus propósitos, seja de forma consciente ou inconsciente. Ele vai dizer que a evangelização, a igreja pode realizar a obra de Deus de forma impura e de forma má consciente. Vamos dizer assim, é quando a gente coloca algumas motivações que não é do reino. É quando a gente não coloca buscar primeiro o reino de Deus. É quando a gente coloca o reino primeiro, mas é quando a gente coloca muitas vezes os nossos interesses. Então, Johannes vai dizer que existem 4 motivações impuras que a igreja pode assumir nessa realização na missão ou na evangelização, que é a motivação imperialista, a motivação cultural, a motivação comercial e a motivação do colonialismo eclesiástico. Vamos falar aqui um pouco sobre cada uma. A motivação imperialista é aquela tentativa de usar outra pessoa ou povo como meio de alcançar o seu próprio objetivo. Ou seja, é quando alguém quer fazer a obra de Deus, usa pessoas, ele vai até proporcionar, financiar para que pessoas realizem o trabalho, mas quem é para aparecer e quem deve ganhar o propósito, toda a glória é ele. Isso é a motivação imperialista. É quando alguém financia alguém ou financia qualquer trabalho
mas para que não o trabalho seja, a glória de Deus venha a ser manifestada, mas que ele venha a ser reconhecido, pois ele tem os seus propósitos e seus objetivos. E isso, infelizmente, acontece muito por questão política. Infelizmente, às vezes, algumas pessoas entram no meio do evangelho com propósitos políticos para alcançar seus objetivos políticos. Financia a obra de Deus querendo algo em troca, ou politicamente, ou por questão de status, ou até mesmo financeiramente, para conseguir algum objetivo, para alcançar alguma coisa. Então existem essas pessoas que usam pessoas para seu próprio benefício. Existe a motivação cultural, que é a segunda motivação errada, que frequentemente, ao comunicar o evangelho, a cultura do comunicador vem acoplada e já não se distingue entre o que é evangelho e o que é cultura. Qual é o perigo aqui? A motivação errada do evangelho, da missão da evangelização, é quando você deixa que a cultura, as coisas do mundo, entre na igreja de forma que as pessoas não consigam mais diferenciar o que é igreja, evangelho e o que é cultura. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele vai falar muito sobre isso no versículo 2. Vai dizer assim: vocês não se deixem se moldar ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho ele é transformador. E ele não é para ser transformado, ele é transformador. O evangelho ele não deve ser influenciado, ele deve influenciar. A igreja ela não deve ser moldada, a igreja deve moldar. A palavra de Deus ela não deve ser transformada. A palavra de Deus ela tem o poder de transformar. Então a gente não pode deixar que a cultura, os costumes, vamos dizer assim, as leis do mundo venham reger as leis do que Deus proporcionou dentro da sua palavra para o seu povo e para a sua igreja. Então a gente uma motivação errada é quando a gente algumas pessoas fazem a obra de Deus com o intuito de fazer essa mistura, de deixar que a cultura do mundo, o padrão do mundo entre dentro da igreja a um ponto só com o objetivo de encher essa igreja. Pelo contrário, o mundo deve distinguir. Paulo vai dizer uma palavra em Coríntios, 2 Coríntios, que os homens nos considerem como dispenseiro dos mistérios de Deus. O mundo aí fora, as pessoas lá fora, devem olhar para a igreja, devem olhar para nós como cristãos, seguidores de Cristo, agentes de transformação, pacificadores da paz, agentes de transformações, pessoas que olhem para a igreja, olhem para nós e dizem assim: ali é o homem de Deus, pessoas que têm os mistérios de Deus. Então que as pessoas olhem para nós com esse olhar diferenciado, que nós estamos aqui para influenciar e não ser influenciado. Por último, a motivação, terceiro, a motivação comercial, pessoas que evangelizam de forma errada, é a relação entre comércio e fé, ou seja, é ter uma igreja guiada por interesses comerciais mercantilistas, ou seja, é quando eu uso a igreja e tudo que eu faço na igreja é pensando no comércio, na fé. Então, infelizmente, hoje as teologias, hoje os livros, tudo hoje é mercado. Muitas vezes não é um livro, não é um evangelho, não é uma palavra para mudar, para transformar. Então, a gente pega a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, tem um poder de transformar. Mas às vezes as pessoas querem usar isso como mercado. E aqui o que é que nós temos? Aqui entra alguns perigos. São pessoas que rosungida
caneta da sorte, e aí vem várias coisas para comercializar a fé. É muito fácil, gente, manipular pessoas que têm fé. É fácil, pelo incrível que pareça. Agora, manipular pessoas com conhecimento da palavra de Deus é difícil. Então, pessoas que têm fé é fácil da gente manipular, mas pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus é difícil. Então, a gente precisa dosar isso. A gente precisa ter fé, mas a gente também precisa ter esse conhecimento. E a gente não deve se utilizar do evangelho, do evangelismo, da evangelização para comercializar e enriquecer nós, tá bom? Essa motivação é errada. E aqui eu queria falar de um casal, amigos que eu conheço, são missionários, e eles estiveram na Itália, e ele disse que uma das grandes dificuldades da obra missionária, da evangelização no continente europeu, é que muitos missionários, muitos pastores chegam na Europa, constroem as igrejas, entra os dízimos, entra as ofertas, entra as doações em euro, e essas pessoas depois somem. De repente vai para outro lugar, vai para outro país e deixa lá um trabalho, porque o que ele queria era apenas se enriquecer. Ele não teve a preocupação de dar continuidade ao trabalho. Então, dentro do continente europeu se cria uma desconfiança quando alguém vai pregar o evangelho, porque já se criou na mente deles que muitos vão para lá para ficar ricos, ganhar em euro e depois voltarem para a sua nação. Então, o evangelismo e discipulado é isso. Não é apenas levantar um trabalho, mas dar continuidade a um trabalho. Paulo vai fazer muito isso. Vai se construir um trabalho e vai deixar pessoas ali, vai discipular pessoas, mas depois volta para ver como é que se está aquele trabalho. Então, o grande perigo hoje, a grande deficiência na Europa é essa. É que existe uma desconfiança porque a motivação comercial foi muito grande no continente europeu. Não são todos, eu não estou generalizando, mas uma grande parte que foi, infelizmente, usou dessa motivação errada. Por último, a quarta motivação errada é do colonialismo eclesiástico. O que é isso? É o processo de imposição do modelo da igreja mãe sobre as igrejas nativas, não dando oportunidade que essas igrejas tenham suas características respeitadas e encorajadas. Um exemplo, eu falei que nós não devemos deixar que a cultura, o mundo, venha influenciar a igreja. Mas a igreja também não pode mudar a cultura de um povo. A igreja, ela transforma as pessoas. A igreja, ela pode influenciar uma cultura, mas não é nosso papel dentro do evangelismo discipulado mudar a cultura, transformar a cultura. Nosso papel é transformar pessoas, ganhar pessoas, discipular pessoas. Aí existe algumas pessoas que querem sair daqui, um exemplo do Brasil, e querem ir para a África e querem que as pessoas adotem um estilo de cultura, de igreja, de culto que é feito aqui no Brasil, seja na África. Então, a gente precisa entender que a cultura africana tem alguns elementos culturais que é diferente do nosso. Um deles é a dança, é o ritmo da música, né? Então, a gente não tem como mudar essa cultura, mas a gente tem como transformar as pessoas e se utilizar também daquela cultura desde que não venha ferir a palavra de Deus. Então precisa ser respeitado a cultura. O objetivo do evangelho é oferecer a boa notícia e transformar vidas e discipular. Então você provavelmente já encontrou algumas dessas motivações sendo impressas por igreja no longo da caminhada. Então, a missão para ser fiel a Deus é aquela que é revelada nas Sagradas Escrituras,
não conforme uma denominação ou a minha comunidade que nós queremos. Então não é eu que quero colocar minha cultura. Eu tenho que levar a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Eu devo evangelizar sempre com a tentativa em foco de transformar as pessoas. Então, a fidelidade à palavra de Deus, não apenas no púlpito, mas também no meio da pregação e no decorrer. É interessante a gente observar que diz a história que Lutero tinha um dos discípulos, dos alunos de Lutero, disse assim: Lutero, nós temos a oportunidade de pregar o evangelho em outra cidade, fomos chamados para pregar, estamos muito felizes. E Lutero vai dizer assim: parabéns, dê testemunho, se der tempo, pregue. É como se Lutero estivesse dizendo assim que a maior pregação não é o que a gente fala no púlpito, mas sim o que a gente demonstra no dia a dia fora do púlpito. No púlpito a gente prega a palavra de Deus, fora do púlpito a gente vive a palavra de Deus. Então devemos vivenciar o evangelho para que a gente possa evangelizar. É aquilo que as pessoas, quando olharam para Jesus, disseram assim: ele é diferente, ele fala com quem tem autoridade. Essa palavra autoridade ali é credibilidade no que fala, ou seja, é alguém que vivencia o que fala. Então, o verdadeiro evangelismo, para ter impacto, as pessoas devem testemunhar, devem viver. Então, primeiro a gente deve ser transformado para depois a gente levar a transformação. Então, essa é a palavra que deve permear em tudo o que somos, pensamos e fazemos. Tá bom? Dentro ainda dessa introdução, dessa aula, é apenas uma introdução, o aspecto do evangelismo e da missão em si. Como transformar e produzir um sentimento do evangelismo em evangelização? Como fazer uma conexão entre reflexão e ação? Isso que é uma grande dificuldade hoje dentro das igrejas. Então, como é que você vai utilizar isso dentro da sua igreja local? Como é que você, como um líder, vai conseguir fazer com que as pessoas transformar esse sentimento de evangelismo em evangelização? Então nós vamos adotar um método missional, que é o método da consciência missional da igreja. O que é isso? É um método que a gente desenvolveu no decorrer do ano, através de pesquisas, e isso vocês vão encontrar em alguns livros de missões. Eu ensino isso na disciplina de missiologia, que é estratégia missionária. E uma das estratégias é a da conscientização. Ou seja, primeiro você precisa fazer com que as pessoas pensem sobre evangelismo. Você precisa fazer as pessoas refletirem. Você precisa fazer que as pessoas tenham ideias. Você precisa estar conscientizando constantemente a sua igreja local. Precisa estar conscientizando as pessoas ao seu redor, fazer elas pensarem o que é evangelismo. Depois, você, junto com a liderança principal da sua igreja, você vai começar a fazer que quem pensa, sente. O que é sentir? É quando você começa a valorizar, apoiar, acolher e envolver. Ou seja, você apenas não vai conscientizar. O líder agora vai valorizar. O líder agora vai apoiar o trabalho de evangelismo e de evangelização. Então, quando nós sentimos, pensamos, nós sentimos. E o que é sentir? É quando a gente começa a valorizar, é quando a gente começa a acolher, é quando a gente começa a envolver agora as pessoas. Então, quando a gente pensa, sente, a gente age. E aí vem o que a gente chama do agir. Então, agora, aquela igreja local, as pessoas que estão rodeadas de vocês vão começar a agir, vão começar a produzir aquele sentimento de evangelismo e evangelização. Vai se criar um hábito dentro da sua congregação, da sua igreja local. As pessoas agora vão ter atividade. E para isso,
é bom ter capacitações. Então, quando você começa a capacitar essas pessoas, criar um hábito de atividades, de evangelismo, de evangelização, você vai ter resultados e transformações. Ou seja, a sua igreja local agora, ela vai crescer, ela vai ampliar, ela vai conquistar novos horizontes, e agora a igreja vai ser agora um agente de transformações aonde quer que ela chegue, porque vocês conseguiram implantar esse método de conscientização missional, ou seja, conscientizar, apoiar, envolver, capacitar para que haja grandes hábitos, atividades e resultados de transformações. Então, esse é um aspecto que se deve ter. Então, eu não estou apenas ensinando o que é evangelismo, mas como envolver também pessoas no evangelismo e na evangelização. Porque a ideia aqui não é apenas preparar vocês, mas é que vocês preparem e consigam preparar também outras pessoas. Então, vou usar aqui uma analogia para que a gente possa entender um pouco sobre isso. A diferença de missão e missões, evangelismo e evangelização. Imagine um time de futebol ou basquete, assim como outros esportes. Nos dão uma imagem bem clara da diferença de evangelismo e evangelização. Ganhar o jogo, levantar a taça de campeão, se classificar para os campeonatos mais importantes, é a missão de qualquer time. Ou seja, a evangelização é conquistar, é executar. Isso é a missão, tá bom? Essa é a evangelização. Então, o time inteiro tem apenas uma missão, uma evangelização, que é conquistar. E ninguém pode fugir disso. Os treinos e os planejamentos do jogo, a formação tática, as jogadas ensaiadas, servem para cumprir a missão. Mas cada jogador ou cada membro dessa equipe tem a sua própria função. E cada um precisa se manter na sua função, fazendo o seu papel, cumprindo a sua parte dentro da missão. Ou seja, fazendo as suas missões. Ou seja, evangelismo será mais do que um método. É o aprendizado, é o planejamento, é os treinamentos. E a evangelização é a execução desse planejamento nosso. Então, quando a gente para observar, é que dentro do corpo da igreja, as crianças, os adolescentes, os órgãos de louvor, todos eles podem sim participar da evangelização. Que os grupos musicais, eles não, quando a gente convida um grupo musical ou de criança muitas vezes para evangelização, a gente quer que eles distribuam o panfleto. Não, use o grupo musical para louvarem hinos evangelísticos, que falem da cruz, que preguem o amor de Deus, que falem dessa reconciliação, do perdão de Deus. Então, tem condições sim de envolver toda a igreja nessa missão, cada um fazendo a sua parte. Então, as dimensões do evangelho e da evangelização têm como objetivo a missão de Deus. E a missão de Deus para o homem é que o homem venha adorar e restaurar, adorar e salvar. Essa é a missão de Deus. Restaurar um homem para que esse homem possa adorá-lo e salvar esse homem, tá bom? E dentro do objetivo da disciplina é compreender essa missão de Deus. E compreender essa missão de Deus, como é que a gente vai compreender essa missão de Deus? É através do evangelismo e discipulado. É quando a gente coloca em prática. Então, a gente só vai cumprir a missão de Deus através do evangelismo, evangelização e discipulado. E qual é o objetivo do evangelismo e evangelização e discipulado? Levar o evangelho para que esse homem venha a ser restaurado, adorar ao Criador e ser salvo. Então, evangelismo é se preparar e ser preparado
para evangelização e discipulado. Então assim a gente encerra a nossa aula. Então espero ter atendido aí pelo menos a expectativa dos irmãos nessa aula introdutória e de apresentação. E não percam a próxima aula, que a gente agora vai estar aprendendo, né, colocar em prática ou criar estratégia de evangelismo para que a gente possa cada vez mais ser agentes transformadores nesse mundo. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula.